Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos mais uma vez aqui, diretamente do estúdio aleatório. Você percebeu que eu não estou no meu carro, então não é o estúdio móvel. Pessoas, isso vai acontecer de vez em quando, tá? Nem sempre eu vou estar no meu carro. Na maior parte das vezes eu estarei lá no carro, mas haverá outras vezes em que eu não estarei, tá? Isso ocorre porque, pessoas, eu tenho um lema para mim, né? Feito é melhor que perfeito. Então eu tenho uma meta, eu sou muito chato em relação a metas. Quando eu estabeleço uma meta para mim mesmo, a pior mentira que você pode contar para si mesmo. Nunca minta para si mesmo. Eu postarei pelo menos um vídeo por dia. Pelo menos um vídeo por dia, pelo menos nos dias de semana, tá? Eu tô fazendo já gaveta para ter pro final de semana. Por quê, pessoas? Porque isso é um hábito, né? Uma criação de hábito. Aliás, eu até pausa aqui, né? Eu lerei alguns livros, inclusive de formação de hábito e tal, né? Não inteiros, porque são muito grandes, mas e eles ajudam a gente a estudar, né? Então, terá aqui no canal também esse tipo de playlist, tá? Voltando. Quando fizer eu paro, faço uma digressão e volto no assunto que eu estava antes, tá? É um parêntese. Imagine que a tela ficou toda preta e branca, a minha imagem ficou parada atrás e vem uma outra pessoa falar, é um outro Daniel falando, é isso, tá? Bom, esse vídeo aqui é sobre como você vai usar esse canal, então como esse canal serve para você. Esse é o objetivo desse vídeo aqui. Eu olharei para baixo algumas vezes porque eu estou olhando aqui o meu roteiro, estou sempre com a minha pranchetinha aqui, meu roteiro, enfim. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a primeira coisa que eu falo com os alunos sempre, né, é qual é o objetivo, por que você está aqui, qual é a sua motivação, o que te faz estar aqui, o que me faz parar o meu tempo, de dedicar uma parte do meu dia, que não é pequena, meu dia é muito corrido, o que me faz parar para gravar o vídeo e esses vídeos. O que me faz fazer isso, primeiramente, é a minha missão mesmo, uma coisa que missão você constrói ao longo da vida, você acaba descobrindo o que você tem, né? Você não cria uma. E aí a minha missão é ajudar a todos a aprender. Por isso que o nome do canal é Aprendente. Então, como aprender melhor? Esse é meu objetivo, tá? Eu sou professor, dou aula hoje eu dou aula de português para o 6º ano e eu sou pedagogo de tarde, então eu dou aula para uma turma de 4 anos, né? Primeira fase. Mas antes de ser professor, eu sou uma pessoa que aprende, né? E eu não gosto muito dos termos, alguns termos designados para pessoas que aprendem me incomodam. Então, o primeiro deles é aluno. Não sou muito... Não consigo... Não sei se está vazando o som para vocês, de vez em quando passam uns doidos aqui na rua de carro, com som alto. Aluno é uma palavra que me incomoda, porque aluno pressupõe uma pessoa que não tem luz, né? Vem do latim aluno, pessoa que não tem luz. A luz aí seria da sabedoria, do conhecimento, enfim. Isso não é verdade, tá? Mesmo pessoas que eu estou dando aula ali, que estão na classe, eu vou usar a palavra aluno porque a escola usa a palavra aluno, tá? Então, mesmo alunos que parecem não ter nada ali para ensinar, eles têm alguma vivência, eles têm alguma coisa que eles podem te ensinar, eles têm alguma luz, então não é aluno, né? Ele pode não saber da matéria que você está ensinando, mas ele sabe coisas, não é uma tábula rasa, né? Ele não vem do zero. E a outra palavra que geralmente está ligada a pessoas que aprendem é aprendiz. E aprendiz pressupõe um mestre. E pessoas, as lições mais importantes que eu aprendi na vida, eu não tive nenhum mestre para me ensinar, aprendi todo na cara da vida. Então, é uma palavra que também não condiz muito com a atitude que eu estou imprimindo nesse canal, né? E a atitude que eu tenho para mim na vida. Aprendente já é uma palavra que já designa muito mais o sentido da coisa aqui.
Aprendente é a pessoa que aprende. Aprende com o professor, aprende com o mestre, aprende sozinha, autodidata, com internet, com uma IA, enfim, usando métodos de estudo variados. E esse é o objetivo do canal, tá? Eu não vou me designar aqui como professor, porque nós estamos numa sala de aula, aqui é mais um bate-papo. Eu encaro esse canal não é isso, não, mas quase como um entretenimento educacional, sabe? Porque não tem a pretensão escolar. Vocês vão perceber isso ao longo dos vídeos aí. Obviamente que tem a pretensão de ensinar, mas não necessariamente como um professor ensina. A ideia é te ensinar como eu aprendo, né? Muito na prática, adaptando teorias, estudando teorias com certeza, estudando maneiras diferentes de aprender, a que mais se adequa à sua necessidade naquele momento, beleza? Então essa é a motivação que me motiva a estar gravando. Como você vai usar o canal? Nós temos nós é um eufemismo, né? Porque eu estou fazendo tudo sozinho aqui no canal, pelo menos por enquanto. Qual é a ideia aqui? Então eu separo os vídeos por playlist. Então essa é uma divisão macro, uma divisão grande, tá? E a playlist ela sempre será temática. Então tem um tema específico, por exemplo, tema de gramática. Aí dentro vai ter lá classes gramaticais, análise sintática, e aí dentro da análise sintática um monte de coisa que tem lá dentro, tá? Então essa é a divisão macro. Depois tem técnicas de estudo, que aí está o mapa mental. Aí tem uma outra playlist que é de aviso, que é para os meus alunos mesmo. Então elas não estão nem listadas, esses vídeos não estão listados, né? Porque eles são privados, é específico para a turma ali. E o objetivo dessa separação é para fazer com que você encontre o assunto que você quer de maneira mais rápida, não fica lá perdida no canal. Isso é uma coisa. Segunda coisa, a segunda divisão é a divisão, vou passar uma moto aqui, micro. Como é a divisão micro? Divisão micro é a divisão por formato do vídeo. Então, por exemplo, em classes gramaticais, você tem do lado assim, nome, na gramática, playlist gramática, você tem um vídeo chamado classes gramaticais. Aí do lado do vídeo tem um parêntese, né? Então você tem o tema do vídeo e você tem um parêntese ali, que dá a ideia do formato. Nossa, agora resolveu parar. Deixa eu fechar a janela aqui rapidinho. Pronto. Nossa, só porque eu comecei a gravar, começou a passar ônibus, moto, enfim. Faltou só o pipoqueiro aqui. Daqui a pouco vai ter o caminhão do gás. Ai. Não pode ter não. Vamos lá, voltando. Vai ter uma divisão dentro desse parêntese, tá? A divisão pelo formato do vídeo. Então, no caso de classes gramaticais, está assim, o mínimo que você precisa saber. Então, esse vídeo é um panorama, eu não vou me aprofundar em nada ali. O objetivo principal é fazer com que você olhe uma palavra e saiba a qual classe gramatical ela pertence. É isso, ponto, só isso, não precisa de mais nada. Esse é o objetivo, tá? Depois vai ter uma outra subdivisão, uma outra categoria de formato, que é a visão aprofundada. E aí eu vou a fundo na visão. E nesse vídeo, necessariamente ele vai ser mais longo que os demais. Eu vou ter que separar, vou ter que segmentar em mais partes para não ficar muito cansativo. E aí eu vou a fundo no assunto, seja ele qualquer. Por quê? Porque a ideia é uma visão aprofundada mesmo, tá? Veja, eu não farei isso de todos os temas, porque nem sempre as pessoas querem uma visão aprofundada, e vou te falar mais, nem sempre você precisa, tá, de uma visão aprofundada. Por exemplo, é muito difícil, mesmo em concurso público, você, mesmo em vestibular, né, na maioria dos grandes vestibulares, você saber exatamente quais são todos os tipos de advérbio, por exemplo. Você não precisa saber disso, você precisa saber o que é um advérbio, por exemplo, tá? E os mais comuns, mas não todos, entendeu? Então, essa é a ideia do aprofundado. Quando isso for necessário, eu vou lá e me aprofundo.
Vai ter uma outra possibilidade também, estou dando aí algumas subdivisões que haverá, tá? Uma outra possibilidade vai ter assim, que é o do caso dos mapas mentais. Vai estar assim, minha visão. O que isso quer dizer? Minha visão quer dizer, eu pesquisei a teoria, eu parti da teoria X, né, de mapa mental, e a partir dessa teoria, eu peguei essa teoria, linkei, misturei com a minha experiência e saiu um produto final que é uma outra coisa, que não é mais a teoria, é a teoria na prática. Esses vídeos, quando tiver a minha visão, vai ser prático. Olha, eu faço dessa maneira. Então, meu mapa mental é muito diferente de todos os outros professores que eu vejo passando o mapa mental para os alunos. Por quê? Porque ele vem da minha experiência. E ali no meu mapa mental tem um monte de código, de símbolo, de seta. Meu mapa mental é todo, às vezes é tudo poluído. Mas por quê? Porque a maneira pela qual eu criei o mapa mental, que foi em aula expositiva, ela me levou a ser dessa maneira, né? E ali qual é a ideia quando tiver a minha visão? Eu vou te falar, olha, a teoria é essa, e a partir dessa teoria eu criei um outro método que é parecido, mas não é igual. Veja se é válido para você. E aí eu vou te mostrar por que eu criei esse método dessa maneira, tá? Então, quando tiver minha visão, é dessa maneira que é. E aí, com certeza, o vídeo vai ser mais longo. Por quê? Porque eu vou pegar a teoria, vou explicar a teoria, vou partir dela, vou colocar lá na descrição do vídeo. No caso do mapas mentais ainda não tem, tá? Porque eu tive que fazer rápido para os alunos, né? Então, eu não coloquei lá, não fui atrás exatamente da teoria que eu tive e tal. Buscar, porque não deu tempo de fazer isso. Final de bimestre, enfim, loucura. Mas eu farei isso eventualmente. E aí eu vou deixar claro, olha, isso aqui é a minha visão do mapa mental. Isso funciona para mim porque tais motivos, tá? Então minha visão vai ser dessa maneira. E assim por diante. Então, quando tiver lá entre parênteses, quer dizer que essa informação é relativa ao formato do vídeo. Essa é a ideia. Beleza? Tô olhando para baixo aqui porque eu tô no meu roteirinho aqui. Depois, pessoas, público-alvo. A quem se destina esse canal? Esse canal ele é destinado a dois grandes grupos de pessoas. Primeiro de todos, os meus alunos, porque eu uso esse canal como suporte da aula. Então, se alguém perdeu a aula por qualquer motivo, o cara vai lá, clica lá e vai ver que tá toda a explicação lá. Depois ele consegue fazer a prova, enfim, consegue bem. Meu objetivo nunca é fazer uma prova difícil para a pessoa não passar. Meu objetivo é exigir do aluno, mas dar subsídios, né? Dar as possibilidades para que ele aprenda de maneira plena. E sim, como professor, eu sou bem exigente. Não dou nota de graça. Olha, conto nos dedos as pessoas que tiraram 10 comigo, porque eu acho que 10 mesmo é o máximo que você pode ter na matéria, né? Então ele tem que ser difícil, tá? É muito difícil uma pessoa tirar 10 em média, né? Pode tirar na prova, mas nem outra coisa, porque além dela ser muito boa, ela tem que ter engajamento, enfim, né? Tem uma série de fatores. Mas eu quero dar o máximo de possibilidades para que, se a pessoa quiser mesmo, ela conseguir. Mesmo que seja difícil. Esse é o meu objetivo. Tá? Então, meus alunos. E outro grande grupo outro grande público-alvo são os estudantes em geral. Tá? Aquela pessoa que está fazendo um concurso público, aí não necessariamente que está no ensino fundamental, no ensino médio, está fazendo um concurso público, vai prestar vestibular, qualquer prova possível e imaginável. Ou queira se aprofundar, ou queira ler, porque vai ter ler melhor. Ler melhor te ajuda em tudo na sua vida. E aí vou ter uma playlist aqui só de leitura, técnicas de leitura, como você vai ler bem e vai lembrar, sem decorar, muito importante, você vai lembrar do que você leu de maneira eficiente, sabe? Vou ter uma playlist aqui só para isso. Vou ler um livro quase inteiro, aqui acho que esse livro é bem curtinho, dá para ler inteiro,
acho que vale a pena ler. Pelo menos ter um livro de como você lê de maneira, enfim, eficiente. Tá, então, e aí eu tô pensando sempre naquela pessoa, no Daniel de 15 anos atrás, que estava no ônibus, trabalhando que nem um maluco, sempre trabalhei muito, e pensando como é que eu melhoro de vida, seja pela faculdade, seja... Aquele momento era outro, né? Não tinha, o YouTube não era tão forte como é hoje, enfim, a internet não era tão forte, nem 15 anos atrás, estamos falando de 2010, vou voltar um pouquinho, 2008, eu estava na minha primeira faculdade, 2008, primeira faculdade, tinha saído do curso técnico, estava na primeira faculdade. Ali o que eu vi que eu tinha que estudar sozinho, né? Eu vi no técnico, na verdade. Um dia eu gravo um vídeo só para contar um pouquinho da minha trajetória como estudante, para vocês entenderem, acho que é válido, tá? Então, e aí explica bastante a maneira pela qual eu vejo os estudos, né? Um bichinho aqui, vai pra lá, bichinho. Bom, tá? Então, esse estudante. E aí, o seguinte, eu sou uma pessoa, eu sou ouvinte, né? Eu tenho muita facilidade de aprender o que eu ouço. Então, e aí eu tinha que, a maior parte do tempo que eu estudo, eu estou ouvindo alguma coisa no carro ou de trem, quando eu vou de trem para trabalhar. Eu gosto de ir de trem, até uso como parte da minha... Vejam que eu faço tudo, né? Feito é melhor que perfeito, eu vou adaptando as coisas dentro do meu ritmo ali. Nem sempre dá para ir para academia, porque tempo mesmo, então pagar uma academia é desperdício, porque eu não dá tempo. Então eu faço calistenia em casa, aí eu termino andando. E eu vou de trem 3 a 4 vezes na semana, justamente para fazer o aeróbico. Tem ladeira, tem coisa, levo peso, enfim. E aí já dou meus 20 mil passos no dia e enfim, só para vocês entenderem como eu funciono. Eu uso tudo a meu favor, tudo do meu ambiente a meu favor, tá? E consequência, para estudar, eu sempre estou ouvindo alguma coisa. Então esse canal, ele principalmente os vídeos que vai estar assim, o mínimo que você precisa saber, né? Que vai ser um overview. O ideal, eu estou pensando ali na pessoa que está só ouvindo, tá? Pessoas me desculpem, eu estou fungando porque estou querendo gripar, estou quase gripando, estou fazendo esforço para não gripar, então desculpa aí as fungadas. Então eu estou pensando naquela pessoa que vai ouvir aquilo que eu estou... Nossa, tá tudo torto aqui. Aquilo que eu estou falando, né? Como eu. Então eu estou mais pensando nessa pessoa. Quando for um vídeo aprofundado ou minha visão, aí é bom você ter alguma coisa para anotar, caneta. E assim, pessoas, comigo é básico, tá? Eu sou essencialista ao extremo. O que você precisa para ter comigo hoje, para aprender comigo? Caneta, papel e o celular, acabou. Acesso à internet, lógico, né? Só isso, tá? Beleza, pessoas? Uma última coisa, os estúdios vão variar. Então, na maior parte das vezes será o meu carro. Por quê? Porque é mais fácil gravar lá. Só por isso. Já está tudo certinho ali, ponho e tal. Algumas vezes será em locais aleatórios, como o de hoje aqui, né? E algumas vezes, tomara que seja mais, serão no meu escritório em casa. Mas é raro, porque é muito raro estar em casa, infelizmente. Quando eu estou em casa, o tempo está para minha família, então dificilmente vou gravar alguma coisa ali. Eu sou muito focado. Se eu estou indo no escritório, eu vou resolver alguma coisa muito pontual, né? O tempo que eu tenho em casa eu dedico à minha família. Beleza, pessoas? Então é isso aí. Espero que você use o canal da melhor maneira possível, que ele seja útil para você. E é isso. Então, durma bem, beba bastante água, faça exercícios e aproveite a sua vida. Falou!